Olá pessoal, tudo bem? Ontem nós publicamos um vídeo sobre a questão do nascer de novo e como isto era complicado na mente do judeu, porque eles não compreendiam porque o Senhor Jesus preferia andar com pecadores, sendo que ele mesmo podia perfeitamente andar com a elite da sua época. Lembrando que aqui a elite era os fariseus, um dos grupos mais dedicados da época. Hoje, quando nós falamos em fariseu, a gente já tem uma impressão negativa a respeito de quem se intitula ou de quem é chamado de fariseu. Mas na época de Cristo e um pouco antes, os fariseus, eles eram tidos como uma elite entre as autoridades religiosas da época de Cristo e um pouco antes. Só que, infelizmente, parece que toda denominação, toda instituição, vem sempre alguém chegando com a intenção de denegrir a imagem. E eu tenho uma teoria a respeito do que acontece. E eu vou dizer, tá? Em seguida a gente lê e a gente vai explanar a respeito do novo nascimento. E você fará uma análise para saber se você está no caminho certo para nascer de novo ou se você já é uma pessoa nascida de novo. O que acontece com as denominações, com as organizações, que às vezes acaba sendo um fracasso, denegrindo a imagem da corporação, é porque existem pessoas, tá, não qualificadas. Você entende isto? Existem pessoas que não têm o chamado, mas admira. Não tem a vocação, mas acha bonito. Quem está de fora e vê uma posição ministerial, como a posição do diácono, isso na área eclesiástica, é claro, a posição do presbítero, a posição do evangelista, a posição do pastor, do apóstolo, do profeta, a pessoa que está de fora admira, acha bonito e quer ingressar e acaba ingressando sem ter o chamado. Gente, quase tudo neste mundo só é bem feito pela pessoa capacitada. Imagine um grande empreendimento de prédios, uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, ele não é um engenheiro, ele não tem as habilidades, ele não estudou, ele não tem a vocação. Esses prédios vão ter segurança, esses prédios vão ter defeitos e vão acabar caindo. Assim também tem sido na vida ministerial. Muita gente acha bonito, muita gente admira e acaba que ingressa para ser alguém no mundo ministerial, porém, quem está de fora não sabe o peso que cada ministério tem. Às vezes uma pessoa que tem um chamado para ser o diácono da igreja, ele pode dizer perfeitamente, ele pode falar perfeitamente a respeito de quanto isto requer dele, o quanto isto é pesado para ele. E eu digo que a responsabilidade de um diácono não é superior do que a responsabilidade de um presbítero. E assim sucessivamente. Cada cargo traz consigo a sua responsabilidade, o seu peso, o seu comprometimento. E é uma coisa diária, é uma coisa constante. Então, ingressar para um trabalho ministerial, para um trabalho espiritual, sem ter a divina vocação e sem ter o comprometimento, vai ser desastre, não vai dar certo. A pessoa com o tempo não vai ter a estrutura que é necessária e vai acabar desistindo. Então isto foi o que aconteceu também com o grupo dos fariseus. Eles se tornaram famosos, eles se tornaram conhecidos
E aí acabou que veio muita gente achando que era fácil ser um fariseu e ingressou, estudou nas faculdades e viu que não era nada daquilo. E aí, infelizmente, a seita dos fariseus foi perdendo credibilidade, porque as pessoas que foram ingressando, que foram estudando e foram se tornando fariseus, elas não tinham a aptidão para viver o que ensinavam. Por isso, na época do Senhor Jesus, quando ele combate sobre os escribas, ele combate sobre os fariseus, ele está combatendo aqueles que não tinham a essência. Eles pregavam, mas não viviam. Eles tornaram o fariseísmo uma profissão. Eles tornaram aquele título só para receber elogios das pessoas. Porém, naquela época, existia também alguns fariseus que eram dedicados. E olha a maneira como Jesus fala com um deles. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com o Senhor Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos respondeu: como assim, nascer de novo? Como pode um homem velho nascer novamente? Porventura pode tornar no ventre de sua mãe e nascer? O Senhor Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que é nascido do Espírito é Espírito e pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo, ele compreende as coisas do Espírito. Olha, não te maravilhes de ter te dito, necessário te é nascer de novo, porque isto é um mistério, é algo misterioso. Assim como o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é o nascimento promovido pelo Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Eu não estou entendendo. Mas o Senhor Jesus respondeu e disse: olha, tu és um fariseu em Israel e não compreende estas coisas? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu estou falando de uma coisa que acontece na terra. E se eu falasse das coisas que acontecem nas regiões celestiais? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que salvasse o mundo e para que desse a vida eterna àqueles que creem nele. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que aborrece a luz, ele é das trevas, ele é do mal. Mas aquele que vem para a luz é de Deus e conhece as coisas de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para estar na luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus para este fariseu chamado Nicodemos. E aqui nós temos um dos maiores ensinos da Bíblia Sagrada, que é sobre o nascimento. E é por isso que muitas pessoas não compreendem quando elas veem uma pessoa que bebia, mas não bebe mais, se drogava, mas não se droga mais, se prostituía, mas não se prostitui mais. A pessoa era um bebum, mas agora é uma pessoa muito diferente, muito honrada, não tinha responsabilidade, agora tem. Vivia nas trevas, mas agora vive na luz. Por que isso acontece? Que a pessoa muda radicalmente. Tudo o que ele agora quer é
totalmente diferente de quando ele não conhecia a Jesus. Era desse novo nascimento que o Senhor Jesus estava se referindo naquela época. Quando ele está falando sobre nascer de novo, é mudança de hábitos, é mudança de comportamento, é atitude nova, comportamento novo, é fazer tudo novo, é agir de maneira oposta àquilo que a pessoa praticava, fazia, vivia anteriormente. Por isso, é interessante a gente destacar uma palavra que o Senhor Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Uma pessoa que é nascida de novo, quando ele vê uma pessoa que fazia tudo errado e agora fazendo tudo certo, ele compreende, porque ele também experimentou aquele novo nascimento. Dizem que uma pessoa estava passando em determinado local, é a teoria da laranja. Quando uma pessoa estava passando no local, viu alguém, e lá esse alguém estava chupando uma laranja. E a pessoa que passou perguntou: é doce? Aí a pessoa falou assim: bom, é, mas aí, tá muito doce ou como é que é? Aí a pessoa foi e disse: vem cá, tem mais aqui, ó, descasca uma e experimenta. Isto quer dizer que você só vai compreender perfeitamente o que é um novo nascimento, que é algo misterioso, quando você mesmo experimentar. E eu tenho esta palavra para dizer para vocês que o novo nascimento é fundamental. É quando a gente é nascido de novo, que a gente tem a certeza de que a gente vai herdar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Lembre-se, sem o novo nascimento, vai ser uma confusão para muitas mentes. As pessoas vão olhar e vão dizer: eu não acredito. Um dia desse, fulano estava no bar, agora está na igreja. Um dia desse estava nas festas, agora está na igreja. Um dia desse era uma garrafa de cachaça que a pessoa tinha na mão, agora anda com a Bíblia. Eu não compreendo isso, eu não entendo isso. Só através do novo nascimento você poderá compreender. E eu fecho aqui dizendo: há sim um novo nascimento esperando por você. Você só precisa lançar mão dele e aproveitar e ser feliz. Deus te abençoe e não te esqueça, inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário. Deus te abençoe, tudo de bom.